Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede nesta noite. Espero poder contribuir com vocês nessa oportunidade. Agradeço a Deus pela vida de cada um que aqui está presente. Não sei como é que vai ser essa palavra nessa noite, mas eu quero contar com a participação de vocês. Tem aqui o nosso computador que vai nos ajudar. Talvez eu não pegue muitas referências, eu não falo muitas referências para poder ganhar tempo, e aí nossa Bíblia lá pode nos ajudar, tá bom? Eu quero aproveitar os irmãos, pode ficar sentado como vocês estão, e gostaria de ler com vocês de novo Mateus no capítulo de número 10, mas agora a partir do versículo 1. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1. Esse texto ele é muito interessante, muito bacana mesmo, e a gente vai ver o princípio do rei e do seu reino. Mateus no capítulo 10, versículo 1, a palavra vai nos estar dizendo assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir, também para curar toda sorte de enfermidade. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, por sobrenome Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu; Tomé, Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; e Tadeu; Simão, Zelote; Judas Iscariotes, esse foi o que o traiu. Olha só as instruções de Jesus. A estes, Jesus enviou, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entrei em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida em que seguirdes, pregai que está próximo o reino do céu. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios. De graça recebestes e de graça dais. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre no vosso cinto, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, e nem sandália, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Prestou atenção aqui como é que é a vida de um servo? Como é que Deus chama alguém para fazer parte desse reino? É interessante isso aqui, porque parece que o que a gente vê nos dias atuais é muito diferente. Às vezes nós queremos muito e oferecemos muito pouco. Quando às vezes nós somos convidados para poder levar uma palavra, antes a gente quer saber quanto é que vai ganhar. As igrejas pequenas, por exemplo, não dá conta de levar uma pessoa para poder pregar a palavra, porque eles cobram para poder pregar. Para mim é uma honra muito grande quando eu tenho a oportunidade de falar do amor de Jesus. Como é que eu posso cobrar para fazer isso? Se o Senhor me deu uma oportunidade, me deu uma entrada nas mansões celestiais, né? Às vezes eu já peguei alguma oferta porque me obrigaram a pegar, mas para mim é uma honra fazer a obra de Deus. E eu gostaria então de falar para vocês nessa noite sobre o rei e o seu reino. E lembrando aos irmãos e aos que estão nos acompanhando de casa, aos quais eu quero cumprimentar também, que esta é uma série de estudo bíblico da Igreja Assembleia de Deus aqui do Ministério Jardim América, e ela foi criada pelo pastor Walter Saturnino, que é o dirigente dessa igreja, que tem como presidente o pastor Juvenil, juntamente com a sua esposa Maria Gessi. E eu quero cumprimentar também. Mas o que é o reino? O que é o reino? Como o pastor nos deu 2 terças-feiras, eu vou apenas fazer uma introdução hoje. Espero que na próxima terça-feira a gente entra nesse texto aqui. O que é então o reino? A gente às vezes começa a pensar o que é que a gente está fazendo aqui? Qual é o reino que nós fazemos parte? Já que nós somos servos de Deus. O que é que nós estamos fazendo aqui? Eu achei interessante, irmão Anderson, no domingo, como é que a irmã Moza Aniele cantou bacana para a glória de Jesus. E isso é fazer parte do reino. O nosso irmão que pregou aqui, no domingo, ele também falou
como é que se faz parte de um reino. Para fazer parte de um reino, a gente não pode estar parado e achar que eu só devo vir ouvir. Eu tenho uma missão a executar e eu preciso executá-la. Então, a gente vai aprender no estudo de biologia, quando a gente está fazendo o ensino médio, sobre dois principais reinos, que são o reino vegetal e o reino animal. Esses dois reinos que fazem parte da nossa sociedade, inclusive a gente faz parte desse reino animal. Mas não existe só esse reino animal, existe o reino das bactérias, existe o reino dos fungos, e a gente vai observar que todos esses reinos trabalham em harmonia. Todos eles têm um papel fundamental para a nossa sociedade, para o nosso ecossistema. E um faz parte do outro. Embora sendo reinos diferentes, com missões diferentes, um contribui para a existência do outro. E eu quero que você medita e acompanhe comigo aqui, que nós também fazemos parte de um reino e qual que é a contribuição que a gente dá. O homem gosta de adquirir lucros, mas os demais reinos trabalham com grande harmonia, trazendo um bem-estar para a sociedade. Não é verdade? Quando a gente fala de reino, na história a gente já encontra esse reino numa forma de governo. E quando se trata de um reino, a gente vai ver uma monarquia, onde é regido por um rei ou uma rainha. Né? E a gente, então, vai observando algo interessante nessa cadeia que foi criada pelo próprio Deus, da qual a gente faz parte, e seria bom, então, se a gente conseguisse encontrar o nosso lugar nesse planeta, nesse universo, e do reino do qual fomos chamados para fazer parte dele. Né? E lembrando que os irmãos têm liberdade para poder interferir aqui, ajudar a consertar o que estiver errado, que o objetivo aqui é trazer um pouquinho daquilo que o Senhor nos consegue, que o Senhor nos faz entender. Né? A gente entende algumas coisas interessantes. No nosso reino, no reino animal, nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. Por isso, a gente tem que ir em busca dele. Deus é que fez isso. No reino animal. No reino das plantas, já é o contrário. As plantas produzem o seu próprio alimento. E aí eu quero observar uma outra coisa com vocês, lá no Salmo de número 1, que diz que o justo é como plantas junto ao ribeiro de água, que agora nós temos a responsabilidade de, através da luz do sol da justiça, produzir o nosso próprio alimento através da fotossíntese. Mas a gente vai observar uma outra coisa, que nessa cadeia de reino, um vai contribuir com o outro. Nós sabemos que as plantas, para poderem produzir, elas precisam da contribuição do reino animal. Os irmãos que estudam e que dão aula sabem muito bem que quando as vegetações estão floridas, as abelhas gostam de ir nas flores para sugar o néctar dessas flores. Mas o que acontece é quando elas vão nessas flores sugar o néctar, elas pegam a pólen da parte feminina, do gameta feminino dessa flor, e leva do gameta masculino e leva para um feminino. Isso faz com que essas flores vão produzir frutos e sementes. Mas não é só isso. Na cadeia dos animais, eles expelem gás carbônico. E através desses gases que as plantas precisam armazenar no seu tronco, que não é só a luz do sol, elas precisam também de gás carbônico, é que elas vão produzir com mais intensidade. Então, esses reinos trabalham harmonicamente para que possa haver produção, tudo isso criado pelo nosso Deus. Agora, você imagina uma terra onde não tem micróbio, onde não tem bactérias. É uma terra morta. Quando a gente joga algum produto na terra é para matar o ácido da terra, não os micróbios que tem ali, que ajudam também na produção. Quando você compra uma terra, o pastor Juvenil sabe disso, que você cavuca, se aquela terra tiver minhocas e tiver outros seres vivos ali, a gente sabe que essa é uma terra boa. Mas uma terra que nem produz nem isso, como a terra de Edom, quando foi amaldiçoada por Deus, não adianta plantar, ela vai virar deserto, porque nada vai produzir ali.
Esses dias, estudando a Bíblia, eu chamo um dos funcionários que trabalham com a gente para ele ver as sementes que foram lançadas na beira do caminho, no meio dos espinhos, mas aquela que foi lançada em uma terra boa. Eu louvo a Deus, porque Ele nos chamou e nos plantou numa terra boa. E aqui não produz quem não quer produzir. Quando Jesus resolve cortar uma figueira, e eu vou falar para o pastor Wagner, que as referências aqui eu não der, se ele quiser ajudar daí, viu? Que às vezes você não lembra das referências. Ele queria cortar uma figueira porque ela estava plantada num lugar que poderia dar frutos, mas ela não dava frutos. Em João 15, quando ele fala que toda a vara que estiver em mim, que não produzir, essa será cortada, porque está plantada numa terra boa, aonde tem um agricultor que está cuidando. E se não estiver produzindo, vai cortar e limpar para quem der fruto, produzir mais frutos ainda. Isso me chama a atenção. O que é que nós estamos fazendo? Domingo, quando nós estávamos orando aqui, antes de começar o culto, eu fiquei incomodado, porque eu preciso falar mais de Jesus para as pessoas. Eu preciso pegar as pessoas que querem realmente entrar nos céus e falar de Jesus para elas. E às vezes eu fico perdendo tempo, preocupado com o que eu vou ganhar, com o que eu vou fazer. Deus cuida de mim e Ele cuida de você. Ele diz, não preocupe com o dia do amanhã, porque esse não te pertence. Deixa que eu cuido de você. Ele cuida dos pássaros. Ele cuida dos demais animais. Ele deixaria de cuidar da gente? Você já imaginou aquela pessoa que não pode mais andar, que não pode mais trabalhar, que a sua vida, as suas atividades param todas, eles não morrem de fome. Eles conseguem viver, prosseguem vivendo, porque Deus cuida deles. E a gente fica tão preocupado, tão ocioso com as coisas aqui. E esquece que a nossa missão é muito além do que tudo isso. Espero que a gente consiga chegar em um ponto para compreender o que é que nós somos. Né? Vamos seguindo aqui então. Esses são os reinos. Agora vamos observar o reino dos fungos. Os fungos, eles trabalham na decomposição das matérias. Se morre um animal em um determinado lugar, logo ele é destruído. Quem é que está acabando com ele? Esses são os fungos, mas eles não só funcionam assim. Eles funcionam também na fabricação de remédios. Por exemplo, a penicilina foi descoberta em 1929 por Alexander. E foi fabricada a partir dos fungos. Não só os fungos, as bactérias também. Conhecida como algo que só faz mal. Mas elas também são elementos fundamentais nos medicamentos, na fabricação de laticínio, em fermentos e muitas outras coisas. Observem só como que esses reinos contribuem para a nossa vida aqui. Todos esses reinos trabalhando harmonicamente, sem precisar de nenhuma interferência sobrenatural. Todos trabalhando em harmonia com o Criador. Porém, existia um reino dando problemas. E como estava dando problemas? Qual seria esse reino que estava dando problema? Um reino que foi criado para poder cuidar. E aqui não era apenas um reino. Aqui eu digo que era um império, que um reino cuida apenas de uma nação. Quando se trata de um império, está falando de uma vasta extensão territorial, que pode interferir em outros reinos. E é o que deveria fazer, interferir nos demais reinos para cuidar deles, porque foi esse o mandamento. Tudo foi entregue nas suas mãos para você cuidar. Tem uma dupla de cantores aí, talvez vocês lembram do nome deles. Talvez quem está em casa também lembra. Eles cantam uma música que virou hino. O avião que você inventou foi para levar paz e segurança, não para matar seu irmão, nem para jogar bomba em minhas crianças. Não é verdade? Eu sabia que vocês sabiam. Depois a Mara Lima gravou, o Falcão, mas o Josué também gravou. Né? O homem gasta um dinheiro terrível nos equipamentos bélicos para destruir a própria humanidade que Deus criou. Esse reino estava dando problema. E como ele estava dando problema? E por que ele estava dando problema?
Por que esse reino estava dando tanto problema? Ele havia deixado de conhecer o Criador. Os seus súditos tinham virado de cabeça para baixo. Não conhecia nem o seu Deus e nem as suas leis. Isso chama a minha atenção do meu papel, desde o dia em que eu aceitei a Jesus. Como é que eu estou entendendo a palavra de Deus? Como é que eu estou entendendo o meu chamado e como eu estou andando no caminho dele? Talvez eu esteja perdendo tempo dentro de uma igreja. Talvez eu ache bacana quando eu ouço alguém pregar uma palavra eloquente, eu pulo e eu rodo. Quando eu escuto uns hinos maravilhosos também, eu fico empolgado, mas quando eu chego em casa, a história é outra. Hoje, eu não vou falar o nome da pessoa, talvez esteja nos assistindo, né? Mas viu um pastor, conhecido nosso, e ele falou, aquele pastor era muito doido. Que ele estava dando uma palestra, estava falando tanta coisa, que para ele era besteira, era bobagem. É um pastor muito doido. Nós precisamos de ser respeitados como homens de Deus. A nossa palavra deve ser temperada com sal, e nós precisamos saber o lugar que nós estamos pisando. Vocês observaram o texto que o pastor Walter leu aqui? Se chama o mestre de Beelzebu. O que é que vão chamar vocês? Do que é que vão chamar vocês? Muita gente não descobriu que é crente ainda. Muita pessoa não entendeu que o mundo tem ódio de você. Vai te pegar na primeira curva, meus irmãos. Na sua primeira falha, eles vão te crucificar. Nesse mesmo texto, o Senhor está dizendo, seja esperto como as cobras, mas seja prudente e simples como as pombas. Tem coisas que está te prejudicando, faz de conta que não está. Tem coisa que está te fazendo mal, mas faz de conta que não está te fazendo mal. E eles vão pensar que você é bobo, mas não é, né? Porque você serve a Deus. E está entendendo o que é que a palavra do Senhor está dizendo. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Os homens, então, os governantes, que foi entregue a eles o poder, estavam fazendo tudo errado. E Deus, então, Ele passa a trabalhar diferente na vida desse reino. Olha só as características desse reino. Esse reino era composto de ingratidão, de crueldade, de maldade e de irreverência. Você imagina quando o Criador olha para essa humanidade, para esses homens que Ele havia criado, e vê tudo isso nessa humanidade. Vê tudo isso, imagina só. Mas agora pensa só, quando o Senhor olha para você que serve a Deus. Quando Ele olha para alguém que consegue chegar em um hospital e encontra um homem doente e apenas dá um soquinho na mão dele, e esse homem fica curado e vem embora curado, e vem para a igreja dar o testemunho, e eu estou falando do pastor Toninho. O que é que ele começa a pensar agora desse homem, que foi transformado pelo poder do Espírito Santo? Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Quando Deus estabelece o homem sobre a terra, em Gênesis, Ele dá ordem sobre os animais, sobre os demais reinos vegetais, de tudo. E tem algumas coisas que a gente parece que não consegue entender, mas o Senhor vai trazendo luz, a gente vai entendendo. Quando Ele diz lá em Gênesis 3, 22, 23, que o homem agora é como um de nós, ele sabe o bem e o mal. Ele estava vendo as descobertas extraordinárias que esse homem iria fazer. E essas descobertas seriam para o bem-estar da própria sociedade. Ele sabia, como diz no livro de Jó, que os homens iam tampar as águas e iam tirar a luz. Imagina a gente com o nariz todo enfumaçado da lamparina, pastor. Quase todo mundo cego, de tanta fumaça no olho, e estudando lá, escrevendo com o lápis, até ficar desse tamanhozinho. Mas, de repente, a evolução vem chegando e o homem vai desenvolvendo e as descobertas vão chegando. Ele estava dizendo, eu vejo todo o planeta e o homem também vai ver. Tem
Tem câmera em Marte, tem câmera em Saturno, e você consegue enxergar os planetas, porque o homem agora é como um de nós. Vocês estão vendo os peixes que estão lá na profundidade do mar, pois os homens irão fazer um submarino e também vai. Vocês estão vendo os pássaros que estão voando, o homem também vai desenvolver uma tecnologia e vai voar. Quando a Bíblia diz que todo olho verá, a guerra lá em Israel, as televisões do mundo inteiro vai estar focando lá, e da sua casa você está assustado com o que vai acontecer. Está todo mundo enxergando em todo lugar. O homem agora é como um de nós. Era projeto dele. E eu vou adiantar um pouco aqui. Para a gente entender melhor isso, a gente vai conhecer algumas dispensações criadas por Deus para provar o homem e para dar lições a ele. A gente tem 7 dispensações. Isso aqui é uma introdução do reino, do rei e seu reino. Nós temos uma primeira dispensação chamada inocência. Não é isso, pastor Juvenil? Nessa dispensação da inocência, a gente chega a imaginar que o homem era um sem noção, era um sem inteligência. Porém, isso não é verdade. Aqui o homem era muito inteligente, e o nível de espiritualidade dele era altíssimo, pois ele falava com Deus cara a cara, e isso todos os dias. E eu fico emocionado quando eu falo sobre isso, porque o céu se descortinava diante dos olhos desse homem. Ele tinha um conhecimento extraordinário. Imagina que Jesus, quando chega, ele é considerado o segundo Adão. Então, Adão era o primeiro Cristo. Tinha um conhecimento extraordinário. Mas, apesar de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, ele não foi capaz de ouvir e obedecer à palavra de Deus. Com isso, ele entra num problema seríssimo. Ele entra num problema muito sério, porque agora a vida dele muda. Tudo aquele maravilhoso que ele tinha, ele perde. Tudo aquilo que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estava passando por esse homem, ele perde pela sua desobediência. Deus sabia onde queria chegar, o homem não sabia. Esse homem que falava face a face com Deus, se ele não peca, como seria a gente hoje? Dizem que morre 46 mil células cerebral no ser humano todos os dias. Mas nesse período da inocência, o homem experimentava um grau de sabedoria e de pureza muito grande. Porque durante esse período que o homem viveu, ele não sabia o que era morte, ele não sabia o que era praga, ele não tinha problema de chegar e ouvir a mulher falando: ei, bem, mas hoje eu estou com uma dor de cabeça que você não tem noção. Ele não ouviria uma mulher dizendo que estava precisando de alguma coisa. Adão tinha uma vida das mais tranquilas, não corria com mulher para o hospital, não precisava existir hospital, porque Deus estava na vida dele, né? Então, os irmãos observam a vida que esse homem tinha no Éden e no planeta, né? A gente, às vezes, está sentindo mal, pastor Machado, e não fala muito não, mas as mulheres estão chegando lá longe, ela já está clamando, porque o homem não tem que prover, vai logo comprar o remédio, rapaz. Você tem que se virar por você mesmo. Vai clamar para quê? Elas clamam rápido, porque a gente tem que cuidar. Adão não tinha esse problema lá no Éden. Eu não sei quanto tempo durou esse período da inocência. Eu vi alguém dizer que foi um período de 90 anos. 90 anos de bênção. Mas agora a situação complica e o Adão precisa sair do Éden. Agora, meus irmãos, sem as orientações divinas, ele era responsável pelas suas ações e pelas suas escolhas. O homem começa a escolher o que é mal. Pode falar, pastor Vetrino. Adão, quando estava no jardim do Éden, ele estava na eternidade de Deus, porque
ele foi criado para ali, não tinha, era inocente, não sabia nada. Não teve começo. Ele está na eternidade de Deus, ninguém sabe por quanto tempo, porque até que ele pudesse colocar o nome em todas as aves, os animais, os peixes, tudo. Então, a sabedoria dele era praticamente a sabedoria que Deus transferiu para ele. E todos os dias Deus dava orientação. Não era maravilhoso isso? Mas aí você fica tranquilo, porque quando terminar o nosso período aqui, nós seremos transportados para essa eternidade de Deus de novo. E isso é maravilhoso. E nós não precisamos, meus irmãos, ficar agoniados com as pressões que existem aqui. Nós vamos entrar depois, nesse texto de Mateus capítulo 10, que o Senhor chama para poder ensinar 12 homens para fazer uma grande nação espiritual. Pode falar, pastor Juvenil. Ontem aqui, muitos conhecem o Teodomiro, é aquele irmão que ficava sentado na cadeira lá fora. Ele ficava sempre lá na cadeira, lá fora. Foi o velório dele aqui. E a primeira coisa que eu falei assim, olha, quero saber quem é evangélico, quem não é evangélico. Porque crente não vou procurar, que a pessoa, todo mundo fala que é crente. Aí eu procurei quem é evangélico, quem não é evangélico. Aí 3 pessoas levantou a mão assim, eu não sou. Então eu vou ter 2 mensagens aqui. Para os irmãos que estão aqui, pela família que é evangélica, e para vocês também. Ali li lá em 1 Tessalonicenses capítulo 13, até o final, falei para os crentes e falei para eles também dessa eternidade. Aleluias. Porque é um momento de você levar a palavra, que é um momento que todo mundo está em silêncio, né? E sabe que todo mundo vai passar por esse quadro. E é um momento que as pessoas estão consternados e preocupados, porque todos nós um dia vai morrer. Adão, então, irmão, o homem, então, faz suas escolhas erradas. Os problemas começam a aparecer. Surge, então, o primeiro homicídio. A partir desse primeiro homicídio, a situação começa a ficar perigosa. O homem quer fugir. Mas ele vai fugir para onde? Ele vai fugir de quem? E olha, meus irmãos, se você sair da presença de Deus, para onde você vai fugir? Você vai ficar agoniado, porque você sabe que os olhos de Deus estão em todo lugar. Fugir de quem? Fugir para onde? Se eu subir ao céu, Ele está. Se eu descer no fundo dos abismos, os olhos dele também estão. Se eu fazer minha cama na escuridão, a noite e o dia para Ele é a mesma coisa. Onde está escrito isso? Salmo 139. Aleluias. Não há lugar para se esconder. Dos olhos do Criador, nada passa escondido. O homem tem problemas. Ele tinha conhecimento que não tinha como se esconder de Deus. E a sua situação vai ficando cada vez pior. Cada vez pior. E não existe o que fazer. O homem não entende mais o que vai fazer, porque agora ele que era para ficar inteligente, mas ele não é. Ele perdeu a inteligência de Deus para ganhar a inteligência dos homens. Perdeu a inteligência espiritual para ganhar uma inteligência material. Quando eu meditava na palavra do rei e o seu reino, observa o que eu vi. Teve uma noite que eu passei a noite inteira pensando que estava orando, e eu até falei aqui que eu passei uma noite orando, mas o pastor Valtim, talvez os irmãos pensou que isso foi fisicamente, mas se ele estava orando, eu nem sei. Mas aquela noite, nós passamos juntos, orando em espírito. Eu fiquei observando que quando o Senhor traz revelações para os seus discípulos, e dá ordem para eles, meus irmãos, eles trazem o que está oculto, cura os enfermos e eles curam. Na humanidade não existia tecnologia, não existia nada. Eles curam os enfermos, eles ressuscitam mortos, e a multidão fica alvoroçada. Mas de repente o homem começa a esquecer de Deus de novo, e isso volta para o seu lugar. Aonde é esse lugar? A sala do tesouro está lá.
Uma gaveta grandiosa, tem tudo lá, bênção, tem cura, tem revelação, e é no joelho que a gente encontra isso. Quando a igreja e os homens pararam de trazer as revelações, o homem natural começou a trazer. O Thomas Edison trouxe as lâmpadas, o Santos Dumont trouxe o avião, alguém trouxe o celular, e essa humanidade vai descobrindo, e agora chega com 5G para revolucionar essa geração. E aonde nós estamos? E o que nós estamos fazendo? Qual que é a diferença que a igreja está fazendo por onde passa? Isso chama a nossa atenção. Pode falar, pastor Wagner. Romanos. Porquanto tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e no seu coração insensato se obscureceu. Dizendo ser sábio, tornaram-se loucos, porque não conhecem a Deus. Imagina esses cientistas, se eles conhecessem a Deus. Qual seria o bem que eles traziam para nós? Era muito maior. Na verdade, o homem sai desse período da inocência derrotado, de cabeça baixa, e ele entra no segundo período, chamado consciência. Pastor Juvenil, pode falar. A gente vê aí aquele que plantou, fez aquela grande colheita, e o homem, agora eu tenho muito mantimento, eu tenho muitos anos e tal. Qual foi a pergunta de Deus para ele? Se hoje pedir a sua alma. Louco. Chamou de louco. Chamou de louco. Hoje te pede a tua... Aquilo que você fez, vai ficar para quem? Tem que ter a nossa vida hoje também é desse jeito, que trabalha, vai ficar para quem? O homem então entra no segundo período chamado consciência. Agora esse homem é consciente. Nesse segundo período da consciência, ele está sozinho. Agora, ele vai resolver os seus próprios problemas. E eu acho interessante aqui que Deus colocou a lei da consciência. Diz aí que sem lei pecou, Romanos 12, versículo 2, ou 2, versículo 12. Quem sem lei pecou, sem lei vai ser julgado. O livro da consciência. Haverá um livro, quando abrir os livros, depois do livro da vida, um chamado consciência. Porque todos que sem lei pecaram, também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei será julgado. Pode falar. É isso que a gente vai aprender daqui para frente, porque o rei, o seu reino, quando ele chega, aí ele vai montar pastas, né, da educação, da saúde, cura os enfermos. Não é isso que acontece no reino? Não é montada secretaria para cuidar de cada situação. E os seus 12 discípulos, era 12 secretaria, 12 pastas, talvez seria assim, vocês vão e vão fazer isso. Na igreja, cada pessoa tem um dom. Agora existe um dom que Deus nos deu, o dom de julgar. Você não é juiz. Esse dom você não encontra. Nós queremos adivinhar o que a pessoa pensa, o que a pessoa faz. Aqui não. Aqui não é assim que funciona. Aqui funciona no joelho
E Deus resolve o problema e a gente não precisa nem saber. Um dia eu cheguei na casa de uma moça, pastor. Essa moça chegou na igreja, nós estávamos começando, e ela deu um material lá que dava para terminar a igreja. Eu falei, Jesus do céu, eu não posso fazer nada por ela. Salva ela. E Jesus salvou essa moça. E ela foi para a igreja. Mas ela tinha tantos problemas, essa mulher. E um dia Deus mandou eu ir na casa dela. Mas Deus não me falou o que era. Eu cheguei na casa dela, chamei um presbítero, ela morava sozinha. Pastor nunca vai na casa que mora uma mulher sozinha. Ele tem que ir acompanhado. Sozinha, ela nunca deve chegar e entrar. Vamos lá, mas eu, irmão. Cheguei e falei para ela, não aconteceu nada. Nunca aconteceu nada comigo. Mas Deus tinha falado. Aí ela foi na igreja depois 3 vezes para falar e não deu conta. Falei, irmã, não estou te obrigando a você falar nada para mim. Mas um dia ela contou. Deixou filho na cesta de lixo, deixou filho no hospital, assaltou, matou, fez isso, fez aquilo. O que é que eu tenho que fazer então? Eu preciso de ser liberta. E falei, primeiro o Senhor te liberta, depois você vai lá na justiça e acerta a conta com eles. Essa moça saiu doida gritando. É assim que funciona. Esses dias atrás, irmãos, prenderam um pastor lá em Goianira, pregando no púlpito. Não fica nada escondido, irmão. Descobriram que ele era bandido e prenderam ele. Se ele, quando aceita, vai lá consertar com a justiça, ele não passava por esse constrangimento. Nossa vida deve ser uma carta aberta, porque nós temos um rei e estamos no seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Consciência, esse é o segundo período. Seria um teste de fogo para a humanidade agora. Agora, eles deveriam resolver os problemas. Isso não foi da noite por dia. As tecnologias, os avanços chegaram aproximadamente 100 anos, se isso for verdade. Né? A televisão chegou há quanto tempo no Brasil? Há quanto tempo no mundo? Pode falar, pastor Juvenil. Nós tínhamos aqui, não sei se ainda ele continua, tem muito tempo que eu não vejo ele, mas um pastor estava na igreja, tudo pregava, tudo, beleza, e de repente a justiça, obreiro nosso, de congregação. E inclusive pregou muitas vezes aqui na sede. Ninguém sabia. A justiça chegou para prender ele, ele falou assim, não, ninguém faz nada, eu tenho que pagar aquilo que eu fiz. Entregou, normalmente falou, ninguém precisa agir, eu sei o que eu estou devendo, deixa eu ir embora. Foi para a cadeia novamente. Mas já saiu de lá ou está lá ainda? E foi trabalhar lá, o comportamento dele, eram muitos anos de prisão dele, devido ao comportamento dele, ele como cristão, começou a ganhar as almas lá, logo soltaram ele, não sei se ele continua ainda pregando por aí. Pregador de multidão. Teve um desses que ia pregar na minha igreja, e no dia ele tinha sido preso, não foi também. Ele não fez nada, não, deixa que eu vou pagar o que eu devo. Está vendo? É muito bom, irmãos, a gente entender que no reino de Deus, a gente acerta as contas, e Ele cuida das coisas, Ele liberta, e sendo liberto pelo Filho, verdadeiramente sereis livres. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. O homem, então, deveria aprender com seus erros, com as suas ações, quebra a cabeça aqui, quebra a cabeça ali, arrumou uma enxada para capinar, não era essa enxada moderna, essa já é ruim demais, você imagina aquela, meu irmão, as ferramentas que a gente tinha no passado, tudo muito difícil, e o Adão agora vai trabalhar e viver do suor do seu rosto. Caim era muito preguiçoso, gostava das coisas fáceis, não tinha muita fé, porque agora ele viu o mundo diferente. Mas existiu Abel, homem de Deus, que Deus conserva os dele. De repente, esse homem era o homem do joelho, era o homem que orava, era o homem que oferecia sacrifícios a Deus. Melhor coisa é dar do que receber. E Abel dava quase todos os dias algo para Deus. Mas o Caim, ele queria fazer troca com Deus. E nós não precisamos trocar nada com Deus, porque nós estamos devendo Ele 24 horas por dia, porque o que Ele faz para nós é extraordinário.
Não existe troca, existe oferta para ele. E se ele quiser fazer alguma coisa, ele faz. Se não quiser, ele continua sendo Deus. De repente, o Caim fica com inveja. Porque Abel é abençoado e ele não. Tira a vida do seu irmão. A situação fica mais complicada, vai indo de mal a pior. E o homem não consegue subsistir de jeito nenhum nesse período da consciência. Cada vez que ele mexe, a situação fica pior. O homem é ameaçado. O homem que era para governar não governa nada. Ninguém respeita ele. Imagina que ele falava com os leões e os leões ouviam muito bem. Mas agora, quando ele fala com o leão depois do pecado, ele já mostra uma presa que Adão nunca tinha visto um dente daquele tamanho. E agora ele começa a ter medo. Começa a ter medo de tudo. Imagina a Eva passando perto de uma barata. A primeira que teve medo de barata foi ela. Até de uma barata agora tem medo. Porque não governa nada, não manda em nada e não impõe respeito em nada. Mas eu estou louvando a Deus porque as coisas estão mudando para a igreja. Lá em casa tem uma beija-flor que vem beber água na mão da gente. Já viu isso? Comer uma beija-flor comer na nossa mão. Gravamos até vídeo lá com esse bicho lá. Um missionário foi para Minas, um passarinho veio e pousou no dedo dele. A gente não causa ameaça em nada, porque o nosso reino agora não é aquele reino predador, mas é um reino abençoador para a glória de Jesus Cristo. Aleluias. Deus nos chama para ser diferente. Quando o problema assola, a gente vai para os pés do Senhor. De repente o inimigo chega pedindo perdão. De repente o problema é resolvido, porque quem resolve é Ele. Nós entendemos quem é Ele. Aquietai-vos e sabei que eu sou o seu rei e eu cuido de você. Crente não responde ninguém. Crente não questiona patrão. Se é para ir uma milha, ele vai duas. Se quiser tirar a roupa, entrega a túnica. Não questiona, não. Porque amanhã a porta vai abrir e a bênção vai chegar na sua vida e quem te viu vai te ver diferente para a glória de Jesus. Ninguém, meus irmãos, que serve a Deus, ele tem 1000 maravilhas no início da vida dele. A Sara era estéril, Isabel era estéril, né? Os meninos foram jogados na fornalha de fogo, a Ana passa as piores humilhações, mas de repente está lá em cima glorificando a Deus. Às vezes você vê um homem de Deus abençoado, você não sabe o que é que foi que ele passou. A pastora Jaci disse que costurava demais. O Valtinho disse que andava com a caixa de engraxar. Eu nem sabia, ele me contou esse negócio. Pastor Juvenil, o que é que passava? Disse que tinha uma bicicleta boa, né? Porque não podia ter um carro, né, pastor? Pastor Abigail tinha uma latinha verde que vinha com banha, com um porquinho gordinho com o rabinho enrolado. Era daquilo que ela fazia comida, porque também disse que não tinha. De repente é abençoado. Uai, mas esse homem roubou. Não foi Deus que abriu a porta para ele. E quando eu quero abençoar, ninguém vai impedir de eu abençoar. Mas esses homens glorificaram a Deus quando não tinham o pão para comer. Eles nunca murmuraram, porque o rei e o seu reino está presente na vida de quem está lá em cima, mas está presente na vida de quem está lá embaixo. E eu vou desfazer essa conversa, porque quem parece que está lá embaixo pode estar lá em cima. Tinha uma serva de Deus que morava numa casa de pau a pique, mas muito bem cuidadinha. De primeiro passava barro branco, mas não estava bom. Deus permitiu pegar um câncer. E aquela mulher foi secando, e quando chegou os dias dela, o Espírito do Senhor falou, prepara porque eu vou te levar. Chamou a filha e falou, filha, nunca sai da presença de Deus, porque a mamãe está indo embora, e você precisa encontrar comigo um dia. Mesmo na enfermidade, ela glorificava e exaltava o nome do Senhor. E aí você olha, essa pessoa está lá embaixo ou está lá em cima? Claro que está pertinho do Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Às vezes nós não entendemos esses mistérios, mas a busca, meus irmãos, por status, a busca por conhecimento, faz a gente deixar o dono do conhecimento de lado, porque o conhecimento dos homens parece ser mais interessante. Né? Nesse período do conhecimento, da consciência, o homem não consegue resolver.
a situação, e ele começa a passar problemas, e mais problemas, vai chegando o fim desse período, com a dificuldade tremenda. Deus encontra apenas um homem justo, chamado Noé. Aí Deus dá uma olhada, esses filhos de Noé é meio custoso, mas como é que eu tiro o filho desse homem? Mata eu, mas não mata meu filho. Tira a minha vida, mas não tira o meu filho. Vai junto, pode ir. Esses meninos vai junto. Tinha um tavo de cão, e aquele menino era o cão mesmo. O pai bebe umas cachaçinhas lá, o filho vai zombar do pai. Para que aquilo? Precisava conhecimento. Não tinha nada de Noé amaldiçoar aquele filho. Mas por que Noé amaldiçoa? Quando a gente lê as profecias de Ezequiel, as parábolas de Ezequiel, lá no final, a gente vai ver que Deus tinha um propósito até nesse negócio. Né? Até nisso Deus tinha propósito. Ele tinha que fazer um planeta do jeito que é, com os seus problemas, com as suas dificuldades. No fritar dos ovos, ele vai resolver muitas coisas que a gente fala, estuda e não entende. Eu sei que ele é pai, e pai não despreza filho de jeito nenhum. Louvado seja o nome de Jesus. Então começa um terceiro período, pastor Juvenil. Esse trem é muito grande, né? Esse terceiro período é muito grande, esse pensamento resumido aqui, é o período do governo humano. Agora o homem vai governar ele mesmo. Período do governo humano, depois do dilúvio, depois que eles foram destruídos. Nós estamos falando de reino. Agora os homens vão governar. Eles é que vão governar nesse período do dilúvio. É um período que dura mais ou menos 427 anos. Noé, o pai dos pós-diluvianos, pai desse presente século, dessa sociedade, temente a Deus através dos seus filhos, o mundo é povoado, Sem, Cã e Jafé. Eles começam a construir uma cidade. A cidade chamava Babel, tinha uma torre nessa cidade, e a gente chama Torre de Babel, porque é construída lá. O líder chamava Nimrod, homem perigoso, queria chegar no céu, segundo as suas intenções. Deus confunde então as línguas, espalham eles pela terra inteira. E esse período vai se desenrolando, e o homem vai procurando confusão, e vai encontrando confusão. O homem chamado Nimrod não tinha nada de Deus, ensina tudo o que não presta. Existia uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Essa cidade já estava tomada por idolatria no final desse período. Lá nessa cidade existia um homem chamado Tera, pai do Abraão. Dizem que ele construía ídolos. Já viram falar isso? Diz que ele era construtor de ídolos. E Deus olha de novo para a sociedade e não encontra ninguém. E aí, irmã Celestina, eu fico intrigado com algumas coisas. Deus tem poder, por que Ele deixa isso tudo acontecer? Deus não é sábio? Por que a gente questiona com alguém que é sábio e sabe o que está fazendo? Nós devemos temer a Ele e obedecer e agradecer porque Ele enviou o Espírito Santo para morar junto de nós. Aquilo que a gente não entende, a gente deixa para lá. Mas ele encontra lá, em Ur dos Caldeus, um homem que tinha uma fagulha de fé, uma centelha de esperança. E ele fala, sai da sua casa. Gênesis capítulo 12. Sai do meio da sua parentela. Sai daí, porque eu quero te abençoar. Deixa tudo para trás. E esse homem sai. Sabe de quem que eu estou falando? Abraão. Abrão. Esse nome quer dizer alguma coisa, porque Deus mudou, esse nome não serve. Vamos mudar para Abraão, pai das multidões, pai da fé. Vamos mudar, sai daí, eu quero te abençoar, mas aí não dá certo. Trocou até o nome. Pois é. 65 mil habitantes na cidade de Ur dos Caldeus, capital da Mesopotâmia. Quando chegava nessa cidade, tinha uma estátua grande de um Deus. Estava tudo errado. Sai daí, Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação. Sai daí. Como é que faz? Não tinha tratamento. Os homens eram tão sabidos, mas tinha coisa que eles não davam conta ainda.
Até hoje não dá, como é que vai fazer uma mulher estéril gerar filhos? Tinha uma fagulha de fé e uma centelha de esperança nesse homem. Será que se Deus falasse para você, que já tomou tanto remédio para engravidar e não conseguiu, que você ia ser mãe, você acreditaria? Tem que ter muita fé para sair de onde está, sendo bem-sucedido ali, deixa tudo e ir embora para um lugar que nem conhece. Esse homem conservava consigo um desejo de conhecer aquele que criou céus e terra. Eu falei para vocês que existe uma lei da consciência, e aqueles que dizem que não acreditam em Deus, sabem que alguém criou o universo, e que não foi através do Big Bang, que não foi através de uma explosão cósmica, foi criado por mão de alguém soberano. E Abraão sabia disso. Era isso que eu estava esperando. É agora mesmo que eu vou. Talvez Sara tenha questionado. Eu acho que Sara questionava. Aquela mulher era custosa, irmão. Quando o anjo chegou de novo, que falou, ela escutou, ela deu risada. Ela não acreditou, demorou mais ainda porque duvidou. Não vou de jeito, mas Abraão era linha dura. Você vai, Sara. Como é que eu vou? Não vou largar esse homem é bom demais, ele cuida bem de mim, eu não vou largar. Tem que ir junto. E vai, mas é só tribulação, só luta, meus irmãos. Mas uma coisa eu acho interessante, que aonde ele chegava, tinha bens ou não tinha, ele fazia um altar e adorava a Deus. Porque a melhor coisa que a gente encontra na vida é conhecer Jesus. Se tiver o pão para comer, a gente adora. Se perder o emprego, a gente também adora. Se as coisas funcionar, a gente adora. Mas se não funcionar, o joelho está no chão adorando. Aleluias. Conhecereis a verdade te libertará. Abraão conheceu. Sabe, meu irmão, Deus quer abençoar a gente muito mais. Tem gente que tem chamada de Deus para ser grande diante das pessoas, para abençoar muita gente, mas ele fica vacilando no pensamento e não avançou na vida por isso. Era para estar lá em cima, mas continua patinando porque não conseguiu enxergar esse Deus que Abraão conseguiu ver. Outros não, outros Deus chamou para ficar que nem eu mesmo, tranquilo, não vou muito longe nada, está bom demais. Sim. De uma multidão. Aleluias. Olha para as estrelas do céu. Agora a história muda. Eu falo com você frente a frente. Deus tem falado com você, meu irmão. Olha para as areias da praia do mar. Não estava falando só de Israel. Estava falando de mim e de você. Estava falando de nós. Estava falando de uma grande nação que vai entrar nos céus. Deus chama Abraão. Começa aqui então um quarto período chamado promessa, porque Deus faz promessas a Abraão. A situação fica terrível e esse povo vai para o Egito e por lá fica 430 anos. Na hora que der hora eu paro aqui, viu, pastor? 430 anos. Quando Deus tira de lá, porque chama Moisés, que já tinha fugido, estava na casa do sogro. Como é que chamava o sogro de Abraão? Como era o nome dele? Como que é? O sogro dele, como é? De Moisés? Sogro de Moisés, porque Deus agora chama ele. Era Jetro. Era isso mesmo, irmão? Não era... Eu acho que o nome dele era outro, hein? Eu acho que o nome dele era outro, hein? Jetro era um título de sacerdotes lá nas terras de Midian, hein? De Moisés mesmo. Isso. Aleluias. Não, mas era de Moisés, eu estava confundindo aqui. Reuel, né? O sogro de Moisés. Jetro é um título de sacerdote lá nas terras de Midian, né? Deus chama Moisés aí, no meio de uma sarça ardendo. Começa o êxodo.
dispensação da promessa. 40 anos no deserto. A gente entra na lei daqui a pouco. Mas 40 anos no deserto. Um povo, irmão, que a gente precisa entender isso aqui. Imagina 430 anos sendo escravo. Deus tira de lá, coloca nos desertos da vida para peregrinar. Meus irmãos, andar naquele deserto era a coisa mais rica que tinha. Homens carnais, de olhos abertos, vendo uma coluna de nuvem, vendo uma coluna de fogo à noite, vendo o mar vermelho abrir para eles, vendo o Jordão recuar para que o povo de Deus passe. Eles chegam, uma rocha produz água. Se você aguentava ver isso, sem falar línguas estranhas, esse povo estava vendo isso. 40 anos, 41 anos, era para conhecer quem era esse Deus. Eu estou fazendo de vocês uma nação. 600 mil homens, 2.500.000 pessoas, entre jovens, mulheres, crianças. Uma nação pequena, vendo a mão de Deus tão poderosa assim. Eu quero comer carne, manda codorniz para esse povo, manda manar do céu para eles. Meus irmãos, como é que despreza um mestre desse? Quando a gente chegar lá no rei, seu reino, a gente vai ver que o Senhor faz de gente carnal, gente espiritual, porque gente carnal não dá conta de servir a Deus. O homem carnal, o homem natural não vai conseguir, mas o homem espiritual consegue andar nas asas do Altíssimo. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Esse período do governo humano, então, o homem tem algumas dificuldades, e Abraão é chamado para dar início a um período chamado dispensação da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. A literatura cristã chama esse período de promessa, porque aqui Deus faz promessas a Abraão. Toda vez que ele encontra Abraão, ele faz mais uma promessa para Abraão. Ele não deixa Abraão desmorecer, e Abraão segue firme. Ele não toma posse. Uma outra coisa que a gente aprende aqui, que aquele povo que estava das terras de Canaã, estava pecando sem parar. Pecando. E a gente vai ver muitas coisas acontecer ali, só que o pecado deles não tinha chegado à altura que tinha que chegar. Quando chegou aqui, Deus trouxe Israel do Egito, tomou a terra deles e deu para Israel. E foi um grande pedaço de terra. Um grande pedaço de terra que Israel ganha. E nesse período aqui da promessa, eles ainda estão lá. Aí a gente vai para o próximo período, que é o período da lei, quando Deus dá as leis a Moisés. E aí eles vêm até chegar na terra prometida. Aqui na terra prometida eles têm leis tão justas, tão santas, tão incríveis. Ninguém no mundo tinha leis tão justas. Era o povo mais sábio do mundo. As escolas começaram lá em Israel. Os meninos tinham que estudar. E quando eles levam cativo para outras terras, tinha que ter as sinagogas para dar aula para essas crianças. Isso fez com que se tornasse o povo mais sábio do mundo. Entre 800 prêmios Nobel da Paz, 200 é de Israel. E esse número já aumentou, porque esse é o povo de Deus. Com leis tão incríveis, tão justas, tornava deles a nação mais inteligente do mundo. Mas nesse período eles vão se perdendo. Eles vão se perdendo. Embora eles estejam numa terra que mana leite e mel. Eles conseguem achar um cacho de uva. É de uva, pastor? Que era 2 homens para carregar? Você imagina? E os cachos de banana, que tamanho que era? Eita. Então eu acho que isso é lá no Acre. Porque lá no Acre tem uns cachos de banana desse tamanho. Os pés de banana é pequenininho, mas os cachos é grande também. É, né?
e mandar, né? Pastor Joel, só somando aí o que o senhor está falando a respeito da riqueza de Israel, por que as nações ali querem espremer Israel, né? Querem apossar aquela terra. Interessante que o Jordão nasce na Síria. A Síria não tem como pegar água e levar ela para a Síria. Ela nasce na Síria, nas montanhas, mas desce para Israel. E Israel tem uma das maiores riquezas do mundo, que é o Mar Morto, onde é extraído ali, fomenta a indústria farmacêutica do mundo inteiro. Então, aqueles países ali vizinhos, principalmente a Rússia, tem um grande interesse ali, na questão territorial, que ali a briga ali ela é milenar, né? A questão de territorial, a briga religiosa, né? Esse conflito que perdura, que é milenar, mas Israel, o Estado de Israel tem essa riqueza no Mar Morto, onde é extraído e fomenta a indústria farmacêutica do planeta inteiro. Então é uma riqueza incomparável. A questão da questão de frutas em Israel, o Jordão, quando nós saímos de Jerusalém, a última cidade que nós passamos foi Jericó, para ir para Eilat, ao longo das margens do Jordão, toda ela é agricultura, toda ela, os irrigadores gigantes, a confecção dos irrigadores gigantes. Israel é um dos grandes fabricantes de irrigadores gigantes, e porque o terreno é muito acidentado, é uma tecnologia fantástica. E a questão de frutas, verduras, Israel flores, é uma potência, é uma potência. Terra que mana leite e mel. E já não é o que era mais, né, pastor Juvenil? É interessante que de um lado está a Cisjordânia, que é o território dos antigos moabitas, onde Moisés ali avistou toda a terra, e do outro lado Jordânia. Está de um lado do outro, Jericó está no meio, e Jordânia está de um lado, e do outro lado está a Cisjordânia, que é quase bem próximo de Jerusalém. É maravilhoso. Deus leva um povo para uma terra que mana leite e mel. A produção é extraordinária. Israel exporta para o mundo inteiro até hoje. E o que acontece? O povo desobedece a Deus. O povo não acredita em Deus. Quando a gente fala da questão das riquezas que existem em Israel, a Rússia não vai tentar invadir simplesmente por invadir, não. Vai ter um porquê que a Rússia vai querer invadir. Tem mais uma: a Rússia é aliada da Síria, e a Síria não gosta de Israel de jeito nenhum. É um pretexto para poder entrar e tentar invadir. E agora eles estão em uma revolução, dizendo que quer tomar a Ucrânia, né? Invadir a Ucrânia, invadir a Crimeia. Pois é, já dominaram, faz tempo, né, que aquele povo não sabe se é russo ou se é outra coisa, né? Mas isso aí, irmão, vai findar lá. A igreja do Senhor precisa estar atento. O que é que nós estamos fazendo dentro da igreja? Por que é que nós não participamos dos cultos necessários? Às vezes eu não estou aqui todos os dias, eu moro longe demais. Aí eu trabalho longe, eu tenho que ir e voltar. Mas o meu lugar é a igreja, eu não venho, mas eu assisto. Para ver que eu estou assistindo, eu mando alguma coisa para dizer que os irmãos veem que eu estou presente, né? Mas o lugar do cristão é na igreja. O Davi sabia disso. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. É o nosso lugar. A gente termina a dispensação da lei, e aí a gente entra na graça. Aqui na graça, meus irmãos, se a gente for falar mesmo sobre a graça de Deus, é algo extraordinário. Esse é o melhor período, o que nós estamos vivendo. O Rei dos Reis chega tão simples e chama os seus discípulos. Chama uma multidão tão pequena, que ele não precisa de muito. Deus nunca precisou de muito. Olha a terra de Israel, não é a maior potência, não é a maior quantidade de terra. Israel hoje tem aproximadamente 400 quilômetros de largura, né? 400 quilômetros de largura por 800 de comprimento. Deus não precisa de muito. O Jairo sabia disso. Diz só uma palavra
e o meu criado sarará. A quarta potência militar do mundo está lá em Israel. Deus não precisa de muito. Olha só quanto que a viúva tinha: um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Não precisa muito. A outra tinha um restinho de azeite. Não precisa muito. Usa o que você tem. No reino de Deus. Pastor Joel, Deus transforma jogadas medíocres em grandes lances. Um caboquinho que nem o Romário, irmão. Um sujeitinho daquele tamanhozinho. Olha o que aquele homem fazia, né? Pessoas desconhecidas, Deus coloca lá em cima. Então, irmão, não preocupe. Nós temos um negócio de querer ser grande, ser o melhor, falar melhor, cantar melhor, quer estar lá em cima. Quem está lá em cima é Deus. E quando Ele quer, Ele fala: filho, sobe até aqui. Olha, o Rei dos Reis falou: quando vocês chegarem em uma reunião, não queira assumir o primeiro lugar. Vai ficar feio se o dono da casa chegar e falar: meu amigo, dá para você ficar ali? Chega uma pessoa mais importante que vai sentar aqui, vocês vão ficar sem graça. Jesus falou isso. Então senta mais lá atrás. Alguém vai chamar vocês para frente, vocês vão ser honrados diante de todos. Não preocupe. Está sendo discriminado? Adore, você está na presença do Rei. Tem alguém mais importante que jamais vai te discriminar. Não vou naquela igreja, ninguém fala comigo, ninguém olha para mim. Tem alguém que está te olhando. E Ele vai te entregar a sua bênção que você veio buscar. Amém? Na igreja, eu fui naquela igreja, ninguém me viu, mas Deus viu. Deus viu. Deus viu. Ah, ninguém me viu, não volto lá mais. Mas Deus viu, está subindo a Deus, Deus está em todo lugar. Não gosto daquele pastor. Aquele pastor nem olha para a minha cara. Aquele pastor fica olhando, parece que está murmurando de mim. A Ana, o pastor falou que ela estava bêbada. O Eli, e era mal educada ainda. Até quando você vai ficar bêbada aí, mulher? Cria vergonha nessa cara. A Ana era serva humilde. A sua serva não está bêbada. Ela está agoniada no espírito. Aquele homem maluco, irmão, falou: olha, Deus vai te visitar. Profetizou na vida dela. Era homem de Deus, era chamado por Deus. Fazer o quê? Foi Deus que chamou. Deus usou ele. Então, olha, não importa quem é o pastor, não importa se olha ou se não olha, ele vai abençoar a sua vida, porque Deus chamou ele para tomar conta da sua vida. Amém? Pastor Valtinho, Deus abençoa, viu? Muito obrigado. Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa a igreja, Deus abençoa os meus irmãos. O Cleomar está lá assistindo a gente, Cleomar. Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa os demais irmãos que estão por aí afora, acompanhando a palavra de Deus. Deus abençoe o pastor Joel, muito bem explanado aqui, né? Começou lá do início e até agora na graça, né? O rei e seu reino. Quem é o nosso rei? Jesus Cristo, né? Glória a Deus por nós estarmos aqui aprendendo. Ele citou uma situação da Rússia, né? Os irmãos estão vendo aí na mídia aí, aquele pastor Lamartine Possela, ele mora nos Estados Unidos, e 2, 3 semanas para cá, não se fala outra coisa nos Estados Unidos internamente sobre a questão desse conflito ali, né, na Europa Ocidental. A questão da invasão da Rússia ali. Na verdade, a Rússia não está invadindo, na verdade, né? Porque Kiev foi a primeira capital da Rússia. Então, a Rússia está querendo buscar espaço territorial, porque sabe a decadência que pode entrar economicamente a Europa. Nós sabemos que a Rússia é um potencial em gás e abastece 40% da Alemanha. Então, aquela briga ali é uma situação que vai caminhar, vai mais longe, e já colocou 125 mil soldados, né, o Vladimir Putin. E nós observando aí sobre a questão da Rússia, o significado da palavra Rússia na língua sumeriana é terra das trevas. E está em Apocalipse, que é o urso, né, que vem do norte, potência da Rússia ali. Está aí, na Bíblia está explicando, tudo está caminhando aí a evidência, né, do arrebatamento da igreja, a guerra começar aí, a coisa se alastrar, né, e a única coisa que nós podemos fazer é o quê? Continuar orando, porque Deus não perdeu o domínio, né? Os homens vai caminhando a passos largos para poder
gerar um conflito. Se vier, irmão, se acontecer, com todo o poderio bélico que essas nações aí têm, se começar de fato, isso aqui vira uma poeira cósmica, né? Tanta bomba nuclear, um arsenal bélico, né, fabuloso, né? E a Rússia, ela quer buscar ali, ela já dominou a Crimeia. Eu não sou conhecedor, mas a informação que nós temos, esse pastor Lamartine, ele mora nos Estados Unidos, ele mexe e vira, ele tem umas lives aí, você vai ver lá as instruções que ele dá. Hã? Não teme. E aquele povo ali é complicado. E ele está na Bíblia. É o urso que vem lá, né, com o dragão do norte, que vem do norte, que vai, na questão geográfica, a questão da Rússia, no posicionamento geográfico de Israel, a Rússia é do norte. Então é o urso, né, que vem ali para esmagar Israel. Israel vai ser esmagado como se esmaga a uva, né? Mateus fala, Zacarias fala, Daniel fala, Ezequiel fala, né? Os profetas, tudo nos sinaliza para isso aí. E Apocalipse fala dessa finalização aí, amém? Deus abençoe, pastor Joel. Esse é só um prelúdio aqui, né? Tem muito mais coisa, né? Terça-feira tem mais coisa aí. Mateus, o rei e seu reino. Irmãos, vamos colocar sobre os pés. Nós vamos tirar uma oferta, vamos cantar um louvor aqui, uma canção da harpa, só a primeira estrofe, o coro. E nós vamos louvar a Deus cantando e também ofertando. E nós vamos cantar parabéns, pastor Walter Feitosa. Eu peço pastor Walter Feitosa suba aqui em cima no púlpito, juntamente com o nosso pastor presidente. Nós vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Walter Feitosa, né? Está aí mais uma comunidade de janeiros, né? Eu gosto de falar comunidade, vai acumulando, né? 50, 60, né? E coisas assim, né? Chega para cá, pastor. O pastor presidente vai estar orando. Primeiro nós vamos cantar e depois nós cantamos parabéns para ele, né? Vamos cantar aí. Eu peço aí que sugere aí um louvor para nós cantar, a oferta, e aí nós cantamos o parabéns, enquanto nosso pastor presidente vem aqui à frente. Vocês estão me deixando sozinho? Eu não gravei nenhum LP ainda não. Pega ele. Eu não gravei nenhum LP ainda não. 305? Isso, 305. Saudades sonhos. Saudades sonhos. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater o meu pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansando, Desculpa, gente, eu estava animada aqui. parabéns pra você nesta data querida. Muitos anos, cidade. Espera aí, irmãos, espera aí. Bagunçou tudo, Espera aí. irmãos. Espera aí. Você nesta data querida,
muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Pastor Val. Viva! Parabéns. Pode já. Irmãos, pastor Walter, geralmente, ele sempre ele faz uma festa lá, não sei se já fez ou vai fazer. Não vai fazer não, né? Mas a vaca ainda não engordou, está esperando ainda. Mas da nossa parte, nós queremos agradecer a Deus, ele como um dos vices aí da diretoria, que Deus possa abençoar. E os irmãos, ele não rejeita presente não, viu? Pode quiser dar um presente para ele aqui, nós vamos do ministério, não sei se você já pegou. A gente vai passar para ele também uma ajuda de custo para ele. A pegar do ministério do meu bolso, depois eu vou dar para ele, agora não tem aqui, vou passar para ele, mas do ministério nós vamos dar uma oferta boa para ele, em nome de Jesus, amém? Dá as bênçãos para nós aí. Que Deus abençoe os irmãos, que têm cantado parabéns, orado por mim, e muitos hoje, né, irmãos, fez os parabéns, foi uma benção. Que Deus abençoe. Uns ligaram pessoalmente, falando pessoalmente. Que Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Eu não podia deixar de vir cá hoje para receber a oração do nosso pastor. Amém? Deus abençoe. Então vamos fazer mais uma oração, vamos orar. Vamos, os obreiros, por favor, os pastores, por gentileza. Vamos orar, os pastores, por gentileza, os irmãos, ore por nós aí, para todos nós, os pastores estão precisando de oração, todo mundo. Vamos aos pastores orar, abençoar. Não somente ele, mas a sua família, seus filhos, e assim toda a família seja abençoada. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus por tudo, pela vida dele. E sei que tem as enfermidades, tem os intempéries da vida, mas o Senhor tem conservado ele com saúde. Graças a Deus. Está aí correndo contra o tempo aí, mas o tempo é de Deus e Deus vai multiplicar muitos anos de vida. É isso? Deus eterno, maravilhoso Jesus, está o teu servo aqui, pastor Valdo Feitosa. Meu Deus, venha abençoar, Senhor. Continua dando saúde para ele, sustentando nas tuas mãos, Senhor. Não somente ele, mas a sua esposa também, a pastora Presolina, seus filhos, filha, e assim neta, cada um, Senhor, nora. E assim, venha abençoar o genro também, venha abençoar, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a cada um, Senhor. Oh Deus, Tu és maravilhoso, nós cremos em Ti, no Teu poder, na Tua graça, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é dono desta vida, Senhor. Continua usando nas Tuas mãos como um canal de bênção para todos nós, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele vai abençoar nós agora com a bênção, Deus abençoe. A bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo é com o povo de Deus agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? É bem isso. Isso aqui carrega um pão até em Poloral, mas não joga fora. É? Vai levar lá para Jerusalém? Vai comer lá. Vai comer lá em Jerusalém. Tá parecendo O sogro de Moisés e de Adão, de Abraão. E o sogro de Adão? O sogro de Adão é o homem mais feliz. Não teve sogro, nem sogra, nem caminhão. Sogro, nem sogra, nem caminhão. Caiu fora.